Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou te mostrar um recurso muito bacana do Entity Framework que diz respeito à modelagem do banco de dados. Se você parar para olhar, o Entity Framework ele gera tudo automaticamente para a gente. Mas e se a gente quiser customizar algum recurso específico do banco de dados? Como é que a gente faz? Por exemplo, se eu quisesse mudar o nome da tabela de produtos para produto no plural, como é que eu fazeria isso, né? Como é que eu fazeria para mudar o nome da tabela? Ou sei lá, se eu quisesse mudar as regras da tabela, porque, por exemplo, aqui atualmente nessa tabela de produtos eu posso ter todos os campos nulos. E se eu não quiser que todos os campos sejam nulos? E se eu quiser definir um tamanho máximo para um campo? Tipo, se eu quiser definir que o campo nome do produto tenha no máximo 100 caracteres. Como é que eu posso definir isso? Né? Como é que você pode definir isso aqui no seu banco de dados através do Entity Framework? E você pode fazer isso trabalhando com um recurso do Entity Framework chamado Fluent API, tá? Que permite que você modifique o seu banco de dados de uma forma muito simples. Tá? E para você ter acesso a Fluent API, você vai ter que ir até a sua classe de contexto com banco de dados e você vai ter que chamar um método dessa classe aqui, que é um método chamado onModelCreating, tá? Que é um método que vai ser chamado sempre que você for gerar suas entidades. Esse método aqui, eu já tenho ele copiado aqui, para não perder tempo, né? Tá aqui, ó, onModelCreating, esse método aqui. Então, tudo que você quiser fazer relacionado à customização das suas tabelas, você vai fazer aqui dentro desse método, tá? Vamos lá, vamos customizar aqui, por exemplo, o nome do produto, certo? Como é que eu poderia customizar o nome do produto? Vamos lá. Eu chamaria aqui o Model Builder, tá? Que é esse atributo aqui que dá acesso à Fluent API para a gente. Então a gente consegue acessar a Fluent API através desse cara, tá? Aqui a gente chama entidade, a gente fala qual entidade a gente quer configurar. Nesse caso eu quero configurar a entidade produto, tá? Então eu tenho aqui a entidade produto. Aqui eu vou abrir os parênteses e aqui eu vou acessar um carinha chamado property. Através desse property a gente pode definir aqui o seguinte: qual propriedade da entidade a gente quer alterar. Nesse caso, eu quero alterar a propriedade nome de um produto. Tá? Eu quero alterar a propriedade nome de um produto. E aí a gente consegue adicionar diversos comportamentos nessa propriedade. Se você colocar um ponto aqui, você vai ver que aqui tem vários métodos. Eu sugiro que você veja cada um desses métodos. Tá? Tem vários métodos, por exemplo, aqui você tem um método que diz se o campo vai ser requerido ou não, lá no banco de dados, né? Que diz se o valor vai ser gerado automaticamente ou não, diz se o valor, diz o tipo da coluna, né? O tipo do campo no banco de dados, entre outras coisas. Nesse caso, digamos que eu queira dizer que essa propriedade ela vai ser obrigatória, né? Como é que eu fazeria isso? Eu colocaria isso aqui, ó, is required. E aí, a partir desse momento, essa propriedade ela vai ser obrigatória, tá? Vai ser obrigatória. Eu não posso mandar, por exemplo, um produto para o meu banco de dados que tenha um nome vazio. Vai dar erro, entendeu? Então, você consegue colocar isso. Você consegue também, por exemplo, definir a quantidade de caracteres. Eu consigo fazer isso através de um hasMaxLength. Por exemplo, eu só quero que o nome de um produto tenha 100 caracteres. Eu consigo fazer isso. Tá? Como você pode ver, é bem simples. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é o seguinte. Eu posso chamar a entidade produto, né? Eu posso fazer isso com qualquer entidade, né? E aqui, em vez de property, eu posso chamar o toTable. E eu posso, por exemplo, mudar o nome da tabela para SchoolOfNet. Ou seja, uma tabela que antes se chamava produtos, vai se chamar SchoolOfNet. Entendeu? Muito bacana, né? Então, a Fluent API, ela dá muito recurso para você. Tem muitos métodos, então eu sugiro que você dê uma olhada no autocomplete. Pelo próprio nome do método, já dá para você saber o que é que ele faz. Tá? É bem simples de entender. E só para a gente fechar aqui, outra coisa muito legal que você pode fazer com o Fluent API é o seguinte. Você consegue vir aqui, por exemplo, digamos que aqui no produto você tem um outro campo chamado código de barras.
tá? Cada produto vai ter um código de barras único. E digamos que você queira utilizar esse código de barras como a chave primária do seu banco de dados. Automaticamente, o Entity Framework ele pega o campo chamado ID da sua entidade e define esse campo como uma chave primária. Isso é automático. Mas se você quiser ter outro campo como chave primária, como por exemplo o código de barras, você poderia vir aqui, simplesmente, tá? Aqui, chamava a entidade e usaria aqui, ó, esse cara aqui, hasKey, esse hasKey, e aqui você colocaria, eu quero que a chave primária do produto seja, por exemplo, código de barras, se você tivesse esse campo, né? Nesse caso. Então você consegue também definir a chave primária das suas tabelas. Então, basicamente, tudo que é customização de tabela você consegue fazer aqui através da Fluent API. É realmente um recurso muito bom. Mas aí você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço para aplicar essas modificações lá no banco de dados? E a resposta é com migração. Então eu posso vir aqui, abrir o terminal e rodar uma migração, por exemplo. Chamada tabela produto. Eu posso rodar essa migração, tá? Ele falou aqui o seguinte, ó, que uma operação pode fazer você perder dados. Ele dá esse aviso quando alguma modificação que você fizer no seu banco de dados vai fazer você perder dados. Nesse caso, essa modificação que a gente fez aqui direto no nosso banco de dados vai fazer a gente perder todos os dados da tabela produto, porque a gente mudou o nome da tabela. Tá? Então, quando a gente subir essa migração, a gente vai perder todos os dados. Eu poderia vir simplesmente aqui e subir. Beleza? E ele subiu tudo, ele fez toda a operação complexa pra gente. Se eu vier aqui, eu posso dar um refresh. E tá aqui, ó, ele mudou o nome da tabela para SQLnet. Né? Então, como você pode ver aí, muito bacana, muito massa. Né? Então, é assim que funciona a Fluent API. Ela permite que você modifique as propriedades, os atributos de uma tabela. Tá? Isso te dá muito poder de customização aqui no Entity Framework. Beleza? Então é isso, eu te vejo aí numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.